Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à fé, filosofia e cultura. Meu nome é Caroline Zanardo e eu espero que você seja bem-vindo e que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos o conteúdo. Hoje nós vamos dar sequência àquele assunto que nós comentamos no vídeo anterior, a respeito da bondade. Nós vamos falar sobre o bem que a bondade faz. A bondade, ela faz-nos muito bem. Ela seria quase mais fácil dizer o bem que não faz do que o bem que faz. É ela que leva os homens a depor todas as durezas e severidades. Controla os pensamentos, guarda as palavras, faz-nos abandonar esse espírito de crítica que caracteriza o autossuficiente. A sua influência sobre o caráter é estranhamente decisiva, e não obstante, como é suave, calma, constante e bem-sucedida. Faz-nos ponderados, atenciosos. Pode ser que determinada boa ação seja filha de um impulso isolado, mas quem tem habitualmente bons impulsos é geralmente um homem bom. Então, na verdade, a bondade, ela modifica o nosso caráter. Ela nos faz pessoas atenciosas, pessoas constantes, pessoas boas, né? Ela realmente, ela faz com que nós tenhamos uma conduta diferente, né? Sejamos pessoas boas. E pode ser que determinada boa ação seja filha de um impulso isolado, mas quem tem habitualmente bons impulsos é geralmente um homem bom. Então, pode ser que você fazer um ato bondoso não signifique que você seja uma pessoa boa, mas quem tem habitualmente hábitos bondosos, né, geralmente, né, bons impulsos, vamos dizer assim, isso não seria um impulso isolado. Essa pessoa é uma pessoa boa, quem tem isso, né, geralmente. Aliás, a bondade, a caminho de converter-se em hábito, é menos a soma de generosos impulsos avulsos do que o crescimento constante numa generosa negação do eu. Para chegar a essa abnegação e ser sempre coerente, o homem necessita do autocontrole que bebe a sua força na oração e na mortificação. Esta é a raiz de uma bondade que se possa chamar constante. Então, na verdade, aquela pessoa que é bondosa mesmo, que tem um caráter bondoso, ela é geralmente uma pessoa boa, né? Ela não é simplesmente a soma de atitudes bondosas, não. Essa pessoa, ela é uma pessoa boa mesmo. E para que ela possa ser coerente, ela precisa se fortalecer na oração e precisa se fortalecer na mortificação. Porque quando ela se mortifica e quando ela faz oração, isso agrada a Deus e Deus multiplica isso em amor. Então faz com que essa pessoa seja constante. É preciso ponderar muitas circunstâncias, é preciso esperar com paciência pela ocasião oportuna de fazer o bem. E tudo isso é obra da graça que se colhe numa vida reflexiva, de oração, que derrete as nossas asperezas, pairando, por assim dizer, acima dos nossos corações, tornando-os mais maduros e mais belos. Então, é necessário que nós realmente saibamos entender que essa bondade que faz parte da nossa conduta, né, quando nós nos colocamos em oração, mortificação, ela é fruto da graça. É Deus que nos faz bondosos, né? Então, ela derrete toda a aspereza do nosso coração, toda a dureza, e faz com que nós sejamos realmente pessoas maduras, pessoas belas. Essa é uma característica da bondade. A bondade que procede dessa vida de reflexão faz-nos homens de têmpera, não estourados. Tende a escassear as disputas lastimáveis e lastimosas, né? Então, faz com que nós sejamos pessoas calmas, essa bondade. É verdade que estas não desaparecerão de todo, mas pelo menos conservar-se-ão debaixo da água. Com a maré enchente, a bondade irá cobrindo os baixios que nos desfiguram e que antes ostentavam a desolação dos bancos de areia do nosso temperamento. Então, a bondade faz com que nós sejamos pessoas ponderadas. Ela modela o nosso temperamento, né? Faz com que nós tenhamos uma postura diferente diante da vida. Os tesouros da bondade. Como é que podemos condensar numa só palavra todos os tesouros que a experiência da bondade nos traz? É ela que nos prepara muito particularmente para as sendas do puro e desinteressado amor de Deus. E é ela que aos poucos vai dando tom a boa parte da nossa vida espiritual. Por ela participamos eminentemente do Espírito de Jesus, o que, já de per si, é sinal de santidade.
e também pela piedade que suscita em nós, aproxima-nos dos mundanos. Lembra-nos constantemente que também os mundanos têm alma imortal como nós, por mais impermeáveis que se mostrem. Então, na verdade, a bondade faz com que nós estejamos perto de Deus, né? A gente tenha um espírito parecido com o espírito de Jesus, né? E faz com que nós, então, tenhamos um sinal de santidade. Ela vai direcionando a nossa vida espiritual. Então, a virtude da bondade, ela é essencial para a nossa vida espiritual. Mas andemos com cuidado neste campo da piedade, porque pode haver piedades que não tenham o toque da bondade. Seria muito de desejar que os piedosos nunca fossem de uma piedade áspera e belicosa, ainda que sem abrir mão dos princípios. A gente piedosa pode ser muitas vezes a espécie de homens menos bondosas que existe. Então, na verdade, não significa que, se nós formos bondosos, nós tenhamos então que entender que a piedade, nem sempre uma pessoa piedosa, ela é uma pessoa bondosa, né? Tem muitas pessoas que têm um ar de bondade, de piedade, né? Assim, de uma pessoa, vamos por assim, solidária com o próximo, mas às vezes essa bondade dela é travestida, na verdade, de uma coisa meio fingida, não é uma coisa autêntica e verdadeira. Então, a gente precisa entender que nós precisamos ser pessoas bondosas verdadeiramente, não esse tipo de bondade que existe, que é uma bondade, muitas vezes, falsa, uma bondade que não tem uma essência, né? Então, realmente, a virtude da bondade, ela precisa ser fortalecida, nós precisamos cultivar essa virtude mesmo em nossas vidas, né? Pode parecer escandaloso dizê-lo, mas há casos em que os piedosos são uma companhia descaridosa. Então, nem sempre, como eu falei, aquelas pessoas que se mostram piedosas, elas o são, né? De fato, pessoas bondosas, principalmente. Às vezes, essas pessoas, elas são pessoas descaridosas, né? Elas não têm a caridade dentro delas, né? E o que é a caridade? A caridade é o amor. A caridade é algo que nós entendemos, né, biblicamente falando, que é o amor, né? Então, há homens caritativos, porém não caridosos, misericordiosos, mas vazios de bondade, desinteressados talvez, mas não bondosos. Se a sua piedade acrescentassem o calor da bondade, haveriam de converter 10, quando assim mal conseguem dissipar os preconceitos de apenas um. Então, muitas pessoas que se fingem de bondosas, na verdade, elas não são. Elas têm uma ausência de caridade mesmo, né? Elas podem até, de repente, fazer o bem, elas podem até doar uma cesta básica ou promover uma ajuda ao próximo, mas nem sempre essa ajuda que elas promovem, significam que elas são pessoas bondosas, né? Se elas realmente acrescentassem a bondade, elas conseguiriam realmente fazer coisas maravilhosas, né? Há o perigo de um egoísmo espiritual, mais digno de lástima que de condenação. A piedade verdadeira é um dom sobrenatural, mas se realmente for autêntica, terá por um dos seus melhores frutos a bondade. Então, conforme eu falei, que na verdade a piedade, ela é um dom que nós temos, nós devemos ser pessoas piedosas. Agora, nós precisamos associar a piedade à bondade, entendeu? Algo verdadeiro, não simplesmente de fachada. Não é compatível com a contemplação de nós mesmos. A bondade é muito simplesmente a grande causa de Deus no mundo. O que é a nossa vida? É a missão de percorrer os 4 cantos da terra para reconduzir à felicidade de Deus o mundo infeliz. Então, nós devemos ser missionários da bondade, né? E a bondade, porque a bondade, um dos frutos da bondade é a felicidade. Então, a gente precisa entender que quando nós fazemos o bem, isso se converte em felicidade. E é uma missão, né? É entregar-se às maravilhas da vida divina para descobri-las aos outros pelo belo apostolado da bondade. Então, assim, quando nós fazemos o bem, né, como eu falei, a bondade, nós estamos fazendo a missão de Deus aqui na Terra. Porque Deus quer que nós realmente façamos o bem ao próximo, né? Essa é uma vontade de Deus, que nós devemos então cumprir. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência a esse tema da bondade, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais. Tchau, tchau!